Boa noite. Bom, é com muito prazer agora que a gente vai abrir essa próxima mesa, que tem um título bem instigante, e aquilo que te foi arrancado. Na mesa, eu queria agradecer a presença de Conrado Tapajós, Ana Paula Oliveira, aqui do meu lado, e Suzana Lira. Conrado é psicanalista, especialista em saúde mental pelo IPUB, mestrando do programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, desenvolvendo a pesquisa Histórias Desobedientes, Estratégias Coletivas na Elaboração dos Efeitos Traumáticos das ditaduras latino-americanas. Ana Paula Oliveira é mulher negra, cria da favela de Manguinhos, mãe de Jonathan de Oliveira Lima, vítima letal da violência policial no Rio de Janeiro, formada em pedagogia, defensora de direitos humanos, cofundadora e coordenadora do movimento Mães de Manguinhos, integrante do Fórum Social de Manguinhos. O seu grito inspira muitas mulheres negras e se levantaram contra o genocídio do povo negro nas favelas e periferias do Brasil. Suzana Lira é cineasta, pós-graduada em Filosofia, Direito Internacional e Direitos Humanos, com especialização em Biopolítica Criminal. É mestranda em Psicanálise, já dirigiu 15 longas-metragens e vários curtas e séries, acumulando mais de 50 prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Vamos começar, então, com a fala da Ana Paula Oliveira. Bem-vinda, Ana Paula, aqui no espaço. Fala aqui? Fala pertinho, por causa do áudio. Ali. Boa noite a todos, todas e todes. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer a Leila pelo convite. Quando eu recebi o convite, né, eu falei, caramba, o que eu posso contribuir, né, para esse evento? Porque eu falei, caramba, um evento para falar sobre psicanálise e tal. E aí eu conversando com a Leila, o que eu vou fazer nesse evento? Ela, não, o foco da mesa é a violência do Estado. Aí sobre isso eu tenho total legitimidade para falar, né? Porque, inclusive, o tema, né, da mesa que fala sobre e aquilo que te foi arrancado. Isso eu fiz questão de vestir a camisa com a foto do meu filho, o Jonathan. Gente, pelo carinho. Não é fácil, eu estava falando para o pessoal que para mim é sempre bastante difícil falar sobre isso, mas é necessário, né? É necessário. E antes que eu me esqueça aqui, quero saudar a mesa com os queridos Suzana Lira, que é a segunda vez, né, que a gente se encontra. Ela já esteve, inclusive, na minha casa lá em Manguinhos, com a Débora, do Movimento Mães de Maio de São Paulo. E hoje estou tendo a honra de conhecer também Conrado, Isabel. É uma honra estar aqui participando dessa mesa com vocês. E aí, quando se fala, né, sobre aquilo que te foi arrancado, eu tive o meu filho, Jonathan de Oliveira Lima, um jovem lindo, um jovem muito querido, não só pela família, mas também por todos os nossos vizinhos que viram ele na minha barriga, viram ele crescer. O Jonathan foi arrancado da gente no dia 14 de maio de 2014. Ele foi assassinado poucas horas depois de sair da nossa casa em Manguinhos com a namorada. Ele foi levar a namorada dele na casa dela, lá em Manguinhos mesmo. Foi numa quarta-feira, por volta de umas 4 horas da tarde.
E Manguinhos foi ocupado em 2012, outubro de 2012, chegou a base da UPP, né? Unidade de Polícia Pacificadora. Chega a Manguinhos em outubro de 2012, já fazendo sua primeira vítima em março de 2013. Se a Suzana me ajudar aqui, eu tenho uma bandeira. Se puder pegar aqui, ó. Fazendo as primeiras vítimas, né? Essa aqui. Então, a unidade de polícia pacificadora chega em Manguinhos, já fazendo vítimas letais, né? O primeiro foi o jovem Mateus, foi assassinado com uma arma de taser. A descarga foi tão grande que ele teve parada cardíaca e morreu. Ele tinha 16 anos. Logo em seguida, está aqui o Paulo Roberto, um jovem de 18 anos apenas. Ele foi espancado até a morte por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora. E aí, 7 meses depois de Paulo Roberto ser espancado até a morte, meu filho tinha acabado de levar a namorada em casa, estava passando pela rua de volta, na rua onde a mãe do Paulo Roberto mora. Tem apenas 7 meses que ele foi sido assassinado e essa mulher acaba sendo a principal testemunha do assassinato do meu filho. E aí, Jonathan acaba se tornando mais uma vítima da violência policial no nosso estado, no nosso país, né? E eu achei que eu fosse morrer, achei que eu não iria aguentar essa dor. Na verdade, é um dia de cada vez, né? Todos os dias é dia de muita saudade. Ontem foi intenso. Estava comentando com meus companheiros de mesa que ontem teve um ato, né? Não sei se todos aqui sabem, que aconteceu um ato que saiu da Candelária até o Buraco do Lume, onde tem a estátua da Marielle Franco. E lá foi um ato organizado por vários movimentos negros, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também, contra a violência do Estado, contra a violência policial. Eu costumo dizer, essa luta ela não pode ser apenas das mães, das mulheres pretas, pobres, que moram nas favelas, das mulheres. Essa luta é uma obrigação de cada um de vocês que estão aqui. Essa luta é um dever de toda a sociedade, sabe? Porque quando a gente se mostra indiferente, quando a gente cruza os braços e quer ficar nas nossas bolhas, às vezes se emociona, sofre ali momentaneamente, né? E depois esquece, segue seus mundos, suas vidas. Enquanto isso, né, esse projeto político de segurança pública está aí, exterminando crianças, mulheres grávidas, jovens, pessoas idosas, mas todos nas favelas. Todos têm uma cor, têm um CEP. E aí eu falo que a indiferença ela também mata. Então, é responsabilidade de todo mundo. Essa não é uma responsabilidade só minha e das mães que perdem, não. Porque nós, mesmo despedaçadas, mesmo faltando um pedaço da gente, a gente está aí, fazendo a nossa luta, mesmo sabendo que nossos filhos não vão voltar, mesmo sabendo que a justiça para nós, ela nunca vai acontecer, porque não vão poder devolver nossos filhos. Mas a gente luta para que outras mulheres, pretas ou não, tenham o direito de conviver com seus filhos, de exercer sua maternidade. Então, assim, esse tema ele mexe profundamente comigo, porque não é de agora, né, gente? Não é desse século que as mulheres negras têm seus filhos arrancados do seu convívio, né? Não é de agora que as mulheres negras são impedidas de conviver com seus filhos, né? Desde o período da escravidão, as mulheres negras como eu já tinham seus filhos arrancados, eram impedidas de amamentar com seu leite materno seus filhos. E muitos desses filhos morriam por inanição, desnutridos. E aí é isso, a gente vem até hoje numa luta, sabe?
outras pessoas da sociedade que não vivem essa realidade devem ter outros sonhos, outros projetos, outras lutas. A gente luta para sobreviver, a gente luta para ter o direito de ser enterrada por nossos filhos, sabe? A gente luta pela vida. A gente luta pela vida. E aí, eu não sei como é que está meu tempo. Leila já terminou? E aí, é isso, é falar também. Você me fala, tá, Isabel, quando tiver. E aí, falar que essa é uma luta muito árdua, sabe? Não é uma luta fácil, porque a gente tem não só o policial, né? Ontem mesmo no ato lá eu falei, não só o policial é apenas a ponta, né, desse iceberg. O policial que atira, que tira a vida dos nossos filhos, não só ele tem que ser responsabilizado, né? Mas o governador do estado que está aí, que é um governador genocida, a gente está vendo aí, ó, várias mães adoecidas após o assassinato dos seus filhos, e não são só as mães, tá, gente? São os irmãos que ficam sem o irmão que foi arrancado, mas também perde muito da mãe que fica, porque essa mãe nunca mais vai ser a mesma, sabe? Então, esses irmãos, eles ficam traumatizados, ficam adoecidos. É preciso falarmos de luta, mas luta por políticas públicas que enxerguem tudo isso, que nos contemple, sabe? Primeiro com políticas públicas voltadas para as favelas, porque a gente está vendo aí, não sei se todos têm essa informação, mas o governador do estado ele está oferecendo R$ 5.000 a cada fuzil apreendido por um policial. R$ 5.000. E a gente vê nas escolas públicas um sucateamento, uma falta de respeito com os professores, com os profissionais da área da educação, da área da saúde. Cultura nem chega perto de nós. Mas a gente sabe que existe sim verba, existe muito dinheiro que daria para ser investido nas favelas, nas periferias, mas não há um interesse. Não há um interesse, e isso fica bem nítido, sabe? A gente tem acesso a várias mães que, após perder seus filhos assassinados, perderam também o seu emprego, perderam o seu local de moradia, porque sem emprego não tem como pagar um aluguel, perderam sua saúde. Muitas mães perderam um marido, companheiro, porque é isso. São as mulheres que estão na linha de frente nessa luta. A gente, quando vocês tiverem oportunidade, vocês quiserem se juntar às mães nessa luta, vocês vão perceber, quando a gente está na porta do Tribunal de Justiça, clamando por justiça, acompanhando outras mães nos casos dos seus filhos, quando tem audiência, quando a gente está na porta do Ministério Público, gritando acorda MP, porque o Ministério Público é responsável pela ação policial, quando a gente está em vários espaços, são as mulheres que estão ali, mesmo adoecidas, mesmo tendo perdido seus filhos. São poucos os pais que estão nessa luta. E aí, quando a mãe também decide estar nessa luta, ela também geralmente perde o marido, porque não aguentam ficar ao lado de mulheres chatas, que só sabem chorar, que só sabem falar de luta, de justiça. Mas eu falo que isso não é uma escolha nossa, é algo que vem de dentro, sabe? Nos impulsiona. Eu falo que se hoje eu não tivesse nessa luta, não tivesse esses espaços, outros espaços para falar dessa dor que eu carrego, eu acho, não sei se eu ainda estaria aqui de pé, se eu estaria viva, mas falar sobre isso é algo que eu penso assim, sabe? Essa sala está cheia. Eu não sei quantas pessoas vão sair daqui da mesma forma que entraram, após nos ouvir, né?
Mas eu sempre saio com uma esperança de que pelo menos um coraçãozinho eu vou tocar, que alguém vai refletir sobre tudo isso que eu estou falando aqui e não vai sair indiferente, sabe? Vai procurar. São vários movimentos de mães, não é só mães de Manguinhos, né? São mães do Chapadão, várias favelas do Rio, da Baixada, são as mães dos desaparecidos forçados. Mulheres essa como a dona Isildete, que ontem estava lá, é uma senhorinha já, de cabelos brancos, de senador Camará, Baixada Fluminense. Eu lembro que no primeiro ato que eu fui fora de Manguinhos, foi essa senhora que me acolheu. Ela me viu e falou: "O que aconteceu com seu filho, minha filha?" Eu falei: "Meu filho foi assassinado." Isso tinha um mês após o meu filho ser assassinado. Ela falou: "Olha, pois o meu filho..." Já tinha, acho que uns 10 anos naquela época, há 9 anos atrás, né, quando eu perdi meu filho. Ela falou: "O meu filho, eu não sei o que aconteceu, ele desapareceu depois de uma abordagem policial, nunca mais foi visto, eu não pude enterrar." Aí ela me mostrou uma fotozinha pendurada num varal, onde as mães chegavam e colocavam as camisas, as fotos. Ela falou: "Você não vai colocar a camisa do seu filho ali?" E eu estava vestida com ela. Eu falei assim: "Não, porque eu não consigo. Eu preciso estar vestida com ela, porque é isso que me dá força. Eu preciso estar com essa camisa vestida." E aí ela falou assim: "Olha só, não desiste nunca de lutar pelo seu filho. Eu nunca desisti do meu." E eu carrego essa frase dela até hoje, sabe? E aí ontem encontrá-la lá novamente, está ali firme e forte, sabe? Na luta. Não é pelo filho dela, mas não é pelo meu. São pelos outros que a gente não quer que sejam assassinados, sabe? E, e são essas coisas, assim, nessa caminhada a gente vê muitas mães que já adoeceram e morreram. Muitas morrem pela falta da justiça. No caso mesmo do meu filho, são 9 anos. E eu recebi agora, há um mês atrás, a informação de que já aconteceram várias audiências, e nesses anos todos que passaram, eu recebi a informação de que o júri popular foi marcado para março do ano que vem, 1º de março de 2024. Quem quiser e puder estar lá para apoiar, eu agradeço. E é isso, é muito tempo, é quase 10 anos depois do assassinato do meu filho que vai acontecer, se não for adiado, né, porque muitas vezes acontece isso, o julgamento. Enquanto isso, o policial ele segue solto, com a certeza da impunidade. Eu descobri, no dia da primeira audiência do caso do meu filho, que esse mesmo policial, e aí vamos dar nomes, porque é preciso dar nomes para esses assassinos, sabe? Porque quando matam nossos filhos, coloca lá foto, nome, e sempre com a alegação da polícia. Foi morto numa troca de tiros, foi morto porque estava fazendo alguma coisa de errado, né? E aí, para nós mães, só resta... A gente não tem o direito de viver o luto, porque a gente tem que mostrar que os nossos filhos não tinham envolvimento com tráfico, não eram bandidos, e ainda que fossem, né, não deveria ser morto como o meu, com um tiro nas costas. E aí, quando a gente descobre que o assassino do nosso filho já respondia por triplo homicídio, por 2 tentativas de homicídio na Baixada Fluminense, que já tinha sido preso 1 ano antes, e mesmo assim estava solto lá em Manguinhos, né? A gente fica com uma revolta também, eu diria, né? Porque não é só o policial, é todo um sistema de justiça que é racista, que é genocida, que criminaliza a vítima, porque eu nunca tinha entrado num tribunal de justiça e quando eu cheguei lá para a primeira audiência do meu filho, o que eu assisti foram promotores, juízes perguntando para as testemunhas, que eram as testemunhas de acusação do policial, se as testemunhas já tinham sido presas, se no local onde moramos tem tráfico de drogas. Então, várias perguntas para criminalizar não só a vítima, mas também as próprias testemunhas, né? Então, é uma luta diária, uma luta constante contra todo um sistema, né? Contra todo um sistema que é um sistema opressor, que mata, que encarcera, que desaparece com corpos pretos, pobres, de favelas e periferia.
É muita coisa que eu teria para falar aqui, para compartilhar com vocês, mas acho que meu tempo acabou, né? Mas é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu tenho nessa luta uma forma de continuar exercendo a minha maternidade, sabe? Eu encontrei. Eu achei que eu fosse morrer quando eu recebi a notícia. Eu não custei para acreditar que meu filho tinha saído cheio de vida, sorridente, lindo da nossa casa com a namorada. Eu custei para acreditar que meu filho tinha levado um tiro nas costas e que eu precisei me despedir dele dentro de um caixão. E aí, como chegou o dia seguinte, eu não morri, estou de pé, preciso fazer alguma coisa. Não vou ficar de braços cruzados, nem vou deixar que o meu filho, o Jonathan de Oliveira Lima, filho da Ana Paula Gomes de Oliveira e do Francisco de Assis Lima, não vou deixar que ele seja apenas mais um número para a estatística de violência policial. Ele tem mãe. Enquanto a mãe dele viver, ela vai lutar. É isso, gente. Vou passar a palavra. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Estão ouvindo? Quer esse? Não? Acho que esse. Foi, agora ligou, né? Passar então a palavra para o Conrado Tapajós. Bom, boa noite. Vou tentar aqui, Ana Paula, reformular minha apresentação a partir de tudo que você trouxe, a partir da sua experiência, e eu espero contribuir de alguma maneira. E aí eu acho que a minha pesquisa, que é uma pesquisa que eu estou tocando lá na Unirio, junto ao Núcleo de Memória Política, do qual você já participou de alguns encontros, e eu tive essa grata surpresa de já te conhecer, pelo menos online. Suzana, eu também cumprimento, já conheço. O documentário Torre das Donzelas teve um impacto em mim muito importante também. Depois acho que a gente pode desdobrar isso. Então, enfim, cumprimento a todos aqui. Mas então eu acho que tem uma convocação que você está fazendo, né, que eu acho que talvez ela seja até maior, assim, se a gente for parar para levar ela a cabo. Isso tem a ver com a minha pesquisa. Até que ponto não se engajar, né? Não participar, né, fazer coro, né, nessa luta, até que ponto não se torna uma conivência de todos nós. Essas categorias que se criam, seja do bandido, né? Poderia pensar marginal, bandido, meliante, enfim, tem das mais variadas. O meu trabalho vai trabalhar com categorias também que foram que operaram durante a ditadura. Uma delas é a de subversivo, né? Então essas categorias elas vão migrando. Enquanto a gente não avançar nos marcos legais, né, numa luta e numa consciência coletiva acerca da responsabilidade de todos com a violência, ela só vai migrar. E o aparato, a maquinaria, né, de morte, ela vai seguir existindo, né, e fazendo parte do Estado brasileiro. E cada vez se tornando mais trágica. Esse aqui eu acho que é o ponto. Então, a minha pesquisa, enfim, bom, queria trazer 2 marcos temporais aqui, depois eu vou tentar articular com isso que eu comecei falando, né? Um deles, e eu acho que a gente tem muito a aprender com a luta das mães e avós da Praça de Maio, que levou muito tempo até conseguir avançar também, até conseguir que esses crimes fossem julgados e condenados, muito tempo, né? Por isso que eu acho que é um trabalho que a gente tem pela frente,
É um compromisso que a gente tem pela frente de dar um trato a essa dimensão, a essa face da nossa sociedade que a gente tende a não querer ver. Essa luta das avós da Praça de Maio, hoje, né, elas começam mais ou menos no ano de 77, mães e avós da Praça de Maio, numa ocasião em que a Argentina estava vivendo uma ditadura também muito contundente no número de desaparecidos políticos e de mortes, sequestro de bebês, que não é exclusividade desse recorte temporal, isso é uma prática no Brasil antiga, e você lembrou isso, é muito importante. Mas se a luta das mães e avós da Praça de Maio começou aí no ano de 77, hoje, e é um marco temporal que eu quero trazer, porque é importante a gente também reconhecer, 28 de julho do mês passado, né? Eles conseguiram resgatar o neto número 73, não, número 133, desculpa, aproximadamente 400 e poucos bebês que desapareceram ao longo da ditadura argentina, que foi uma ditadura também de 76 a 83, mais ou menos. Então, houve esse anúncio, um anúncio celebrado pelas avós da Praça de Maio, que hoje estão no final da vida, muitas já morreram. A própria avó, que é Nélida Navarras, já não está mais viva e foi uma lutadora, né? Então, agora, recentemente, no 28 de julho, se celebrou a restituição da identidade. Então, esse bebê foi sequestrado na ocasião do seu nascimento, sua mãe desaparecida, esse bebê sequestrado. Ele hoje, aos 46 anos de idade, diante de uma ampla, que aí eu acho que são as estratégias de enfrentamento, né? Diante de uma ampla campanha que se faz na Argentina em torno dessa dúvida em relação à identidade. Então, se você tem uma dúvida com relação à sua identidade, procure, né, o coletivo das avós da Praça de Maio, que estão capilarizados, espalhados pelo país, e onde você pode consultar e pode tentar encontrar um espaço para dar espaço para essas inquietações. Então, essa pessoa está hoje com 46 anos de idade e vivendo esse processo de restituição de sua identidade. E que não é um processo simples, mas é uma vitória, do ponto de vista da luta, dessa luta, que a gente está falando nessa mesa, é uma vitória. E aí o outro marco temporal que eu queria trazer, ele não é um marco a gente celebrar, mas é um marco para a gente lembrar, que são os 44 anos da Lei de Anistia, que vai ser completado agora no dia 28 de agosto, daqui a 3 dias. A gente completa 44 anos da Lei da Anistia. E aí, acho que a discussão é a gente entender quais são as implicações, né, de uma lei que isenta uma anistia ampla, geral e restrita, né? Diferente do que se passou na Argentina, que durante a redemocratização, muito pela presença e pela luta das avós e das mães da Praça de Maio, foi possível criar um contexto para julgar e condenar esses crimes. Não só, também teve a ver com a transição democrática que tem características próprias. Mas quando acabou a ditadura, logo em 85, tiveram esses julgamentos, que ficou conhecido como juízos das juntas militares. E ali foi um momento muito importante, porque na ocasião, então, essas narrativas das pessoas que viveram, que foram atravessadas na sua vida pessoal, dilacerados pela experiência da violência de Estado, puderam trazer as narrativas. E essas narrativas ecoaram amplamente. Então, acho que, né, acho que é um dos pontos a tentar atingir, como é que é possível fazer com que essas experiências possam reverberar e perturbar né, a nossa ordem social, nossa suposta harmonia social. Então, nessa ocasião, a partir disso, né, isso teve para isso acontecer, foi preciso que se considerasse um crime, que se tipificasse isso como um crime. O Brasil não teve esse processo. O Brasil ainda vive sob essa lei da anistia, ampla, geral e restrita. E aí é muito importante assumir que
que ela assim, se num primeiro momento, né, ela representou uma comemoração do fim da ditadura, ou de algum aceno do fim da ditadura, com a possibilidade das pessoas que tiveram que sair do país retornarem. Já num segundo momento, né, na ressaca dessa festa, se evidenciou a dimensão perversa dessa lei, na medida em que ela equipara, né, o princípio da lei da anistia que é uma equiparação, de dizer, né, que os excessos que aconteceram do lado de quem lutou contra a ditadura foram proporcionais aos excessos de quem reprimiu, né, aqueles que lutaram, né? Só que isso não é uma verdade. Aqueles que lutaram contra a ditadura pagaram um preço muito alto. Pagaram com a própria vida, pagaram com a experiência e as marcas da tortura, pagaram, enfim, suas vidas foram interrompidas, foram exonerados de cargos públicos, tiveram que sair do país compulsoriamente para continuarem vivos, né? Aqueles que participaram da repressão, não. Eles articularam para si, através da anistia, uma blindagem e seguiram vivendo, frequentando a vida social como se nada tivesse acontecido. Então, esses crimes eles foram encriptados. E o silêncio se tornou, aí, do ponto de vista da hierarquia militar, uma honraria. Aquele que vai para um juízo, para um julgamento e não fala, ele honra ele é leal à hierarquia militar, ele é um obediente a essa hierarquia militar. Na Argentina, eles chamam isso de um princípio da obediência devida, que respeita essas hierarquias, e aí vira uma máquina que você não consegue acessar. Parece que são meros operadores de ordens sem um crivo, né? sem poder pensar se aquilo está certo ou se está errado, né? Um pouco como você falou, se torna uma meta. O que é uma meta, né? Quando você está falando de política de segurança. Então, esse é um ponto problemático do nosso repertório jurídico, na medida em que a gente permanece sem conseguir avançar e construir, falar disso. A gente fala, mas a gente fala aqui. Isso é um nicho, isso aqui é uma ilha, né? É uma ilha. Então, os anos 80, na redemocratização brasileira, apesar da lei da anistia, houve essa disputa. Ela era um conflito armado, num primeiro momento, de luta, né, de enfrentamento ao poderio militar. Num segundo momento, ela se tornou uma disputa de narrativa. Então, era preciso, isso já não era mais possível censurar, porque havia uma redemocratização, era preciso neutralizar qualquer narrativa que viesse denunciando os horrores da ditadura. E aí, um dos principais... Bom, aí só um detalhe que eu acho que é importante, porque era preciso, né, e esse é o ponto, e isso é uma característica da nossa formação social, era preciso apelar sempre para uma reconciliação. A Vânia falou hoje mais cedo sobre essa transição do Império para a República, sobre as categorias que foram criadas na ocasião para prender os negros libertos, né? Então, a lei a vadiagem, a capoeira, a criminalização de hábitos, né? E em termos de formação social, se criou uma ideia falsa de que o brasileiro é cordial, né? Então, em torno dessa cordialidade, para sustentar uma falsa cordialidade, né, era preciso varrer para debaixo do tapete. E aí, seguir vivendo como se nada tivesse acontecido, com uma ideia de que o brasileiro é receptivo, de que ele é um povo quase bonachão, assim. Isso aconteceu ali na transição, mas aconteceu também, a lei da anistia apela para isso, apela para um antecedente, que é essa ideia de que, inclusive, de que o Brasil precisava evitar uma argentinização, precisava evitar um contágio do que se passou na Argentina. Era preciso evitar, então, portanto, que se criasse uma consciência e que se passasse a reivindicar os julgamentos. Então, os anos 80 e as décadas seguintes foram atravessadas por isso. E aí, bom, duas publicações nessa ocasião foram muito importantes. Uma organizada pelo arcebispo de São Paulo,
na época, que recebeu muitas das denúncias de desaparecimentos, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que criou o Projeto Brasil Nunca Mais, compilado de documentos, já no momento de abertura, mas ele conseguiu ter acesso aos documentos que tramitavam no Supremo Tribunal Militar e conseguiu também, enfim, foi toda uma sagacidade para conseguir roubar, de alguma forma, esses documentos. E na análise desses documentos, a ideia era de que ali ficaria exposto como se trabalhavam com essas categorias. O Estado sabia, né? E trabalhava com essas categorias. Então, era um combate aos comunistas, mas está tudo ali registrado de alguma forma. Inclusive, algumas pessoas que foram submetidas à tortura tiveram ainda, depois de tudo, depois de resistir, a coragem de denunciar para o próprio Supremo Tribunal Militar. Mas está registrado. Então, isso, de alguma forma, se o Estado negava, era uma forma de... Era um documento do próprio Estado brasileiro. E aí, por sua vez, né, se isso foi publicado um livro com esse conteúdo de denúncia, na sequência, aquele que foi um dos responsáveis pela transição democrática, quer dizer, o militar que estava no poder e que participou do primeiro governo, que era o Leônidas Pires, já começou a tocar um projeto também de livro que se chama o Orville, muitos devem conhecer, que é justamente o espelho do livro, né? É uma tentativa de resposta, no sentido mesmo de neutralizar, de reforçar a narrativa de que eram marginais, eram comunistas, treinados, como se todos tivessem ido para a União Soviética, ou para Cuba, ou que tivessem quase que um poderio militar, o que não era um caso, o comunismo estava caindo, né, no resto do mundo. Então, acho que isso é um aspecto. Essa disputa por memória ela segue ao longo das décadas seguintes e vai mostrando como os militares, na medida em que esse aparato ele não foi desarticulado, ele só migrou. E aí, na medida em que não foi julgado nem condenado, ele migrou e aumentou, a ideia é essa, incrementou a violência policial nos territórios de exceção, nas favelas. Aquele aparato, aquela tecnologia que foi desenvolvida ao longo da ditadura, ela mudou seu foco. Incrementou, não que não houvesse violência policial, mas ela se tornou mais letal, e seguiu sendo um negócio rentável, que é outro aspecto também, né? Preciso dizer, é rentável. Tem gente que ganha dinheiro, seja com os armamentos, seja com as metas, enfim, seja com financiamento também, né? Financiamento. Agora, nos atos do 8 de janeiro, ficou claro, né? As pessoas não pegaram o dinheiro do bolso e sacaram e pagaram um ônibus para ir para Brasília. Isso tudo foi financiado, os disparos de mensagens, as fake news, tudo isso, né? Isso está começando a se revelar e agora é hora também da gente tentar, ou vai ou a gente está, né, mais lascado ainda. Mas a leitura que eu faço aí na minha pesquisa é que, de alguma forma, essa disputa de narrativas ela permaneceu entre setores, mas ela se tornou um problema no momento em que a presidenta Dilma Rousseff, ex-presa política, assumiu a presidência da República. Não foi a Dilma que instaurou a Comissão Nacional da Verdade, mas foi no mesmo ano, aquilo que já estava tramitando, então coincidiu de uma ex-presa política chegar à presidência da República. E uma Comissão Nacional da Verdade ser estabelecida. Uma Comissão Nacional da Verdade que, inclusive, perdeu seu caráter de justiça na medida em que foi aprovada. Isso saiu do texto, né? Porque o imperativo era de reconciliação. Então, era de alguma forma, construir essa memória para, finalmente, a reconciliação do povo brasileiro. Não era para a justiça, era porque precisavam... A reconciliação já estava negociada, né? E aí, acho que com a chegada de Dilma ao poder, a leitura, né, que não sou só eu que faço, enfim, muitos colegas, é de que o golpe veio aí. Isso era impraticável, isso era impossível, havia um risco iminente de que se abrissem os julgamentos, né, de que isso está aí, né, isso permanece no ar, na medida em que a gente retomou. Mas então... Uma das demonstrações de como o aparato da ditadura seguia operando, e isso é muito importante, no ano de 2014,
um mês depois de prestar depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, foi executado em sua casa. Então, tá bom, eu vou tentar. Ai, meu Deus. Não, então é isso. O Paulo Malhães foi executado na sua casa um mês depois de prestar depoimentos. Então isso mostra como aquelas forças, elas estavam aí, operando, prontas para voltar. Derrubaram a presidenta Dilma Rousseff. E aí é o que a gente já sabe da história recente, né? Bolsonaro eleito exaltando, né, um torturador, né? Isso sem sair preso. Quer dizer, então, na medida em que essa corda vai sendo esticada, tudo pode acontecer. Aí vira uma deriva completa. Mas então, diante desse contexto, eu fui me aprofundar, quer dizer, eu fui procurar uma certa resposta na trajetória argentina. Muito por conta mesmo do avanço que eles tiveram na luta por memória, verdade e justiça. E tomei contato com um coletivo, e eu acho que também serve para pensar, que era o coletivo formado por filhos de genocidas que se engajaram na luta por memória, verdade e justiça. Quer dizer, essa luta das avós, os julgamentos públicos, né, permitiram essa consciência. E essa consciência foi tão forte na Argentina que ela consegue superar uma ideia, né, de que o filho tem que honrar seu pai, digamos assim. Não importa o que ele tem que estar submisso a isso, né? Que isso é um mandamento, quase assim. Porque na Argentina também é um dever, né? Com essa ampla consciência social que se criou, é um dever na Argentina. Você lutar você ter alguma implicação com a construção da memória, com a verdade e com a justiça. E isso é tão forte que, inclusive, perturbou as harmonias familiares desses sujeitos que perpetraram, que mataram, né? E não mataram, era cotidianamente, né? Eram práticas sistemáticas, eram máquinas de matar as pessoas. Haviam sujeitos atrás disso, e esses sujeitos tinham família. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar a mesa, né? Como é que pode, né? A pergunta é essa, a gente tem que trazer isso pro Brasil, né? Em todos os aspectos. Como é que pode hoje, né, esse militar que vai e faz uma operação policial, e aí? Né? Ele não tem família, a família não sabe o que ele está fazendo, ele não é interpelado? É possível alguém agir sem ser interpelado? O que contribui para essa blindagem? Então, em que a gente tem que avançar do ponto de vista jurídico, né, de criação de uma certa consciência, para que isso se torne absurdo como verdadeiro? Né? Então, o meu ponto de partida ali era como é que a gente podia dar um trato a uma face oculta da sociedade brasileira que admite isso. Que o bolsonarismo revelou e que, de alguma forma, todos nós estamos implicados, todos nós estamos afundando nesse navio. Claro que uns estão afetados diretamente, mas isso é uma questão enfim, isso é um problema. Né? É um problema que você tenha uma máquina de matar, instrumentos de morte, sem que isso tenha uma regulamentação, sem que isso seja debatido e enfrentado. Então, enfim, tem outras aspectos que eu queria trazer, não sei se eu vou conseguir, mas, inclusive, né, o que eu acho que tem sido muito marcante na Argentina com a entrada, porque isso não foi quando se forma um coletivo Filhos Desobedientes, não é só uma consciência individual, né? Não é cada um que, de alguma forma, começa a pensar, bom, será meu pai, o que será que ele fez? Né? Também, mas em algum momento, isso foi interessante, um fenômeno, né? Porque eu acho que é inédito na luta por justiça. Em algum momento, a Argentina estava votando uma lei que seria uma lei de impunidade, em 2017, que seria esses genocidas já estavam condenados e se votava num governo, porque isso, a disputa não termina, então vem governo, entra governo, sai governo, então no governo Macri se votava na Argentina a possibilidade de reduzir a pena dos
dos genocidas. E isso representava que eles voltariam a viver em sociedade. Aí houve uma ampla mobilização. E aí, pela primeira vez, esses filhos saíram às ruas reivindicando que seus pais permanecessem presos. E não só abrindo as suas memórias familiares, que aí vai mostrando um pouco de como é que se opera essa blindagem, como é que é possível alguém sair para trabalhar, como é que é possível, né? Porque não é interpelado, porque a família também não toma consciência. Uma, uma, as famílias militares acabam ficando muito acopladas, né, à instituição, ao exército ou à polícia, então frequentam uma das principais articuladoras do coletivo, fala disso. Ela crescia nessa família, frequentava o clube dos policiais militares, enfim, né? Então, de alguma forma, ela não tinha acesso ao que se passava. Ela vivia numa vida privada, uma grande vida privada, né? Na medida em que os juízos, na medida em que ela avança, né, nessa circulação pela cidade, na presença das avós da Praça de Maio, na rua, né, toda quinta-feira, na sua ronda, isso produz no mínimo, taxadas de loucas, né? Mas, afinal, o que elas estão fazendo ali? Por que elas persistem? Isso foi produzindo essa fissura, essa brecha por onde surgiram uma série de questionamentos. Eu acho que talvez seja isso, por enquanto, depois a gente conversa mais. Obrigada, Conrado. Eu vou passar, então, a palavra para a Suzana. Boa noite a todas, todos e todes. Muito difícil falar depois de Conrado e Ana Paula, viu? Muito difícil, mas vou tentar aqui. Eu acho que eu estou aqui muito porque Leila viu meu último filme, meu último não, mais recente, que se chama Nada Sobre Meu Pai. E para falar diretamente com o diálogo, que é o título dessa mesa, que é o que me foi arrancado o direito de ter um pai pela ditadura militar brasileira. Isso depois de muitos anos fazendo filmes sobre memória, eu decido finalmente fazer um filme sobre essa minha questão. Mas eu queria aproveitar muito a presença da Ana Paula aqui, porque nós fizemos um filme juntas chamado Mataram Nossos Filhos, junto com as Mães de Maio. O trabalho que a Ana Paula faz é fenomenal, e como eu tenho feito documentários sobre memória, sobre justiça, esse filme viajou o mundo inteiro, a gente ganhou o prêmio em Nova York, e a gente mostra a Ana Paula, a Débora, essas mães que estão nesse lugar de luta, viajando pelo mundo e levando a realidade brasileira. Então, acho que é o papel do documentarista também, e eu me vejo muito nessa missão de como documentarista, o que eu registro e por que eu registro. E antes de entrar um pouco na questão da memória ditadura militar, queria falar uma coisa que aconteceu comigo durante a produção do filme Mataram Nossos Filhos. Eu queria muito fazer esse filme sobre essas mães, mas eu não queria reproduzir signos da mulher preta na sociedade. E como documentar mulheres que perderam os filhos para a violência de Estado sem reproduzir os signos de perda? Cheguei num estudo da USP, nos últimos 50 anos, como as mulheres pretas eram vistas no audiovisual. Elas estavam sempre perdendo. Ou ela perdia a casa para enchente, o marido para violência, ou elas perdiam o emprego. Então, durante muitos anos, a minha geração inteira foi impactada com essas imagens. Isso não só no jornalismo, mas também na dramaturgia, na literatura, e aí eu estou englobando tudo. E quando você faz documentário pensando em direitos humanos, pensando em transformação de sociedade, se você não faz essa pergunta, como que você documenta essa história sem mostrar de novo um jovem ali morto, que é uma imagem naturalizada por nós, né? Como bem o Conrado disse, a gente vive os resquícios da ditadura militar agora nessas comunidades plenamente, né? Desaparecimento, tortura e morte. A gente não precisa nem falar de Amarildo, Marielle, Jonathan e vários outros que a gente conhece.
E é um desaparecimento específico, né, de um corpo específico, de uma classe específica. Mas isso é uma outra aba, poderia abrir várias aqui. Mas voltando aqui à questão do signo, porque eu acho que a gente está numa jornada aqui de pensar como a gente traz memória sem necessariamente usar os mesmos signos que usamos quando vivemos aquela história. E eu falei, nossa, eu não posso mostrar essas mulheres de novo assim, e eu não posso romantizar também. Então é muito desafiador produzir um filme, produzir um cinema político onde você está se questionando sobre como fazer as coisas. E nesse processo, elas emergiram nas imagens muito potentes. Tem o choro, tem a dor, mas existe uma força inspiradora da resistência que assim, transcende a tudo. Então, isso com elas a gente não teve nenhuma dificuldade. Mas como trazer a memória desses meninos que foram mortos várias vezes? Porque a cada vez que a polícia duvida da índole desses meninos, do caráter, mais uma vez você vai assassinando essas pessoas de novo. E a gente trouxe imagens de jovens negros no ápice do seu vigor, assim, jogando capoeira, jogando vôlei. E aí eu fiz uma cabine onde eu mostrava essas imagens desses jovens filmados de maneira muito gráfica. E falamos que a cada dia morre não sei quantos jovens pretos no Brasil. E as pessoas ficavam muito impactadas com aquilo, porque é aquilo que a gente está matando. É potência de vida. É sonho que está sendo interrompido. Então, para além de uma questão pessoal do que foi arrancado, a gente está arrancando das pessoas, e a gente como sociedade, e acho que a Ana Paula traz isso muito bem, que é arrancando toda uma geração, interrompendo sonhos o tempo inteiro. E a gente tem que reagir a isso de alguma forma, né? Então, eu queria fazer esse apêndice sobre matar os nossos filhos. A gente conseguiu fazer um filme que a gente mostra essa juventude viva, potente, sonhando, criando. E eu acho que o impacto de mostrar essas imagens é muito mais forte do que mostrá-los ensanguentados dentro de uma vala, porque nenhuma mãe e nenhuma sociedade queria ver. A gente precisa ver o que a gente está matando. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? E acho que isso é o papel também do documentarista. Porque o jornalismo, ele fala, tantas pessoas morreram de bala hoje. O que são essas pessoas? A gente não mergulha nesse universo nunca. E como você trazer reflexão para a sociedade sem esse mergulho? Sem conhecer a história da Ana Paula, vocês estão conhecendo ela aqui hoje, ela está contando. Óbvio que isso tem um efeito, um impacto na gente muito grande. E eu me questiono como o cinema, como o audiovisual pode ser um instrumento relevante de trazer reflexão para a sociedade, né? Então, desde 2011 eu tenho pesquisado resistência feminina na ditadura. Basicamente, não mencionei em nenhum momento todos esses projetos que eu fiz. Fiz uma série chamada Mulheres em Luta, que Vera que foi personagem, de mulheres que foram presas, enfim, uma companheira aqui de vocês estava nesses personagens. Fiz o Torre das Donzelas, que era sobre as presas políticas. Fiz uma série que está no Globoplay agora, chamada Jesse e Colombo, sobre Jesse e Jane Vieira, que vocês devem conhecer, e Colombo Vieira, que ficaram 9 anos presos, também encarcerados com 19 anos de idade, simplesmente porque estavam questionando, né, o estado das coisas. Acho que é importante ver, são 4 episódios, está no Globoplay. E eu tenho feito esse trabalho de memória relacionado à ditadura militar, obviamente que por conta de uma questão pessoal, que é fruto desse filme mais recente, que se chama Nada Sobre Meu Pai, onde eu vou ao Equador, que é a terra do meu pai, em busca dele. E converso com homens da geração dele, que também lutaram contra a ditadura no Equador, porque um grupo de jovens fugiu do Equador por conta da ditadura do José Velasco Ibarra, que era um ditador que inicialmente era de esquerda, mas depois ele virou completamente louco lá. Enfim, e essa geração se espalhou pelo mundo, e eu conheci vários homens que vieram ao Brasil também fugindo dessa ditadura. E quero que vocês vejam o filme estreou, não é tudo verdade, mas espero que venha em alguns outros festivais, que fala um pouco sobre a construção desse pai.
né? Eu acho que a gente está no seminário de psicanálise, podemos falar de Lacan, a função paterna, mas a minha mãe, e aí eu quero voltar para Ana Paula de novo, não dá para simplesmente não, como assim como o Conrado fez, não dá para a gente traçar uma fala, né? A gente tem que passar por ela e por uma questão que eu acho que todo mundo ganha com isso. A minha mãe me apresentou o meu pai de uma maneira muito importante. Ela, sempre quando eu perguntava quem é meu pai, onde ele está, ela falou: seu pai, ele foi lutar por um coletivo. Eu não sabia o que era coletivo. Eu falava: o que é isso? Por que ele não ficou comigo? Não era melhor, mais fácil? Não, mas ele queria mudar o mundo. Mas por que não podia mudar a própria casa? Enfim, era tudo mais simples. Mas isso criou em mim um imaginário de uma pessoa que vai lutar, que quase um herói, né? Tipo, esse cara é muito legal. Obviamente que isso dura pouco. Que quando você chega na sua juventude, você vê o que é, quando eu me tornei mãe, que eu sei o compromisso que eu tenho com a minha filha, você começa a questionar, mas por aí, né? Calma aí, ele podia ser um revolucionário pai. E você começa a questionar todas essas coisas. Mas essa minha busca do que me foi arrancado no Equador, aliás, esse país agora está super em voga, né? Porque eles estão lá tocando terror. Espero que eles reajam com força a tudo que eles estão vivendo lá. É um processo de construção de memória e identidade, que o Conrado até falou, nessa construção de identidade, quem somos nós? Porque tem uma coisa prática da ausência paterna, que é assim, você vai no médico, aí você fala, mas sua mãe tem o quê? Tipo, minha mãe tem pressão alta, e seu pai? Não sei. Isso é a parte mais simples da história, por incrível que pareça. A parte mais forte dessa história é quando a sua filha chega para você e pergunta quem é a metade da sua família. Porque eu começo a fazer esse filme porque minha filha ela estava no colégio no Leblon, muito tradicional, e ela vai fazer árvore genealógica. E quando ela vai fazer a árvore genealógica, ela começa a reclamar, porque eu achei que era um trabalhinho de escola. E aí, simplesmente, eu ignorei. Falei, faz aí, não tem? Pronto, acabou. Só que era uma apresentação, uma feira de ciências. E a gente entra no pátio da escola, com várias árvores maravilhosamente frondosas, aquelas famílias tradicionais do Leblon. E aí eu estou passando por todas as árvores e paro na árvore da minha filha, que simplesmente é uma árvore que tem só um pedacinho, o outro todo desfolhado, não existe nada. Esse desenho do vazio esse desenho do vazio que me moveu a fazer alguma coisa, construir uma história para ela. E acho que a gente está falando desse vazio, né, Ana? É assim, como a gente traduz esse vazio em uma luta de reflexão sobre esse vazio que deixaram em nós. E a gente está falando aqui de violência de Estado, a gente está falando a mesma coisa. O meu pai dizia para minha mãe que ele não podia ficar porque ele era procurado pelo DOPS. A minha mãe era completamente alienada à política, ela não sabia nada, e ela só guardou essas frases que ele falou. Quando eu me tornei adolescente jovem, eu fui entender o que era DOPS. Eu falei, bom, agora eu entendi. Agora as coisas fazem sentido para mim, de alguma forma. Mas eu precisei de uma mãe que me apresentasse esse pai desse jeito, para que eu me tornasse uma pessoa inteira e viável, e com essas inquietudes, levando essas inquietudes dele para frente. E aí, de novo, a importância das mães, né? Mesmo nessa ausência, como elas conseguem transformar. O que a Ana Paula faz é transformar uma luta, uma dor, em preencher isso com esse discurso dela que emociona, que comove e que transforma a gente. Toda vez que eu ouço, eu me transformo um pouco sobre a sua fala, Ana. E aí, como é importante o papel das mães nessa questão da herança e da memória. Como é importante como a gente comunica para os nossos filhos o que nós vivemos. E eu vejo que metade desse país, em algum momento, votou num cara que quer a ditadura militar de volta. O que nós estamos, como sociedade, transmitindo para os nossos filhos? Né? Que papel é esse que a gente está exercendo de transmissão de memória? Né? Eu fico me perguntando, eu acho que essa é a minha pergunta constante, e por isso produzo de uma maneira voraz os filmes que eu produzo, para tentar alertar e correr atrás de algo que, para mim, está perdido. Eu acho que é um vazio que não é preenchido, a gente sabe que não será, mas não significa que isso vai nos paralisar de forma alguma, muito pelo contrário, isso é potência. Isso, cada vez que eu acordo, eu falo, não vou desistir, porque está ali, eu tenho uma vida inteira que eu não vivi, tem uma história inteira que eu não sei.
Então, e conversar com esses homens lá no Equador e saber que eles viveram, como eles foram esfacelados por aquela ditadura, como eles perderam o direito de viver no próprio país, eles perderam a juventude, eles perderam a liberdade dos seus corpos, das suas falas. Como que isso me preencheu de alguma maneira para compreender essa ausência? Mas isso não pode ser uma coisa individual. Então, assim, como eu levo isso para o cinema que eu faço? Eu preciso traduzir isso de alguma forma generosa para as pessoas e não amarga. Eu preciso continuar sendo rebelde, que eu acho que o cinema que eu faço é rebelde, porque ele quer trazer luz ao que querem esconder. É um cinema que, por exemplo, no Torre das Donzelas, eu reergo a torre, que é o espaço de prisão, que eles destruíram. E destruir espaço de memória é um hábito natural para se esquecer. É um sistema de apagamento de memória que a ditadura fez muito eficiente com a gente, muito. Eu estudei a vida inteira em escola pública e nunca foi me ensinado nada sobre ditadura militar. Ou seja, o ensino brasileiro estava completamente contaminado com esse negacionismo. Então, o que a gente vê hoje é reflexo de uma memória mal contada. Será que? Não sei se seria mal contada ou não contada. Quando a gente vê essa violência policial tão agravante, agora essa questão das armas no Brasil, o que está acontecendo com a gente? Sabe, como país? O que o passado pode nos ensinar? O que a gente pode construir a partir disso? Eu acho que essa é a pergunta. Eu tenho muito mais, como também estudante de filosofia, muito mais perguntas do que respostas. E eu sigo cada vez criando mais perguntas e tentando entender através dos filmes que eu faço um pouco dessa sociedade. Quando eu filmei o Torre das Donzelas, eu lancei o Torre em 2018, no Festival de Brasília, entre o primeiro e o segundo turno. E aquelas mulheres ali que tinham sido violentadas, estupradas, presas, estavam ali vendo isso acontecer de novo. Então, eu acho que a pergunta que eu quero deixar para a gente pensar juntos, né, do que nos foi arrancado, né? O que nos estão arrancando? Eu acho que eu já passei dos meus 20 minutos, se bobear. Mas aconteceu uma coisa durante as filmagens do Torre das Donzelas. Uma das donzelas da torre, né, uma das mulheres que ficaram presas, ela morava na rua do estúdio. E ela me perguntou assim, alguém fica aqui de noite? Eu falei, não, só o segurança do estúdio. Ela falou, será que eu poderia dormir um dia aqui? Eu falei, achei aquilo tão estranho, porque era um conjunto de celas. E eu falei, mas por que você quer dormir aqui? Porque, para mim, primeiro, assim, foi uma reivindicação delas. Elas queriam voltar para aquele espaço. E o que eu já achava muito estranho. Eu lembro que no Uruguai, quando o filme foi exibido, as pessoas, mas não parece um pouco de tortura sua? Eu falei, mas nem fui eu que inventei isso. Foi uma necessidade delas. E quando ela me diz isso, eu falo, mas por que você quer dormir ali? Ela falou, porque aquele momento da minha vida eu acreditava nas coisas. Eu tinha uma força de ir e de acreditar e de levantar uma bandeira que eu não tenho mais. Então, aquilo me marcou profundamente. E acho que eu estou em busca desse elo perdido. Do que, como sociedade, a gente não para, quando a Ana Paula fala, e vamos, quando um jovem morre, a gente está aqui vendo na televisão e tudo bem, naturalizado. Porque quando tem uma coisa lá na Argentina, por exemplo, por muito pouco eles fazem um alarde. Na França, por muito pouco eles fazem um alarde. Não são sociedades perfeitas, mas são sociedades que eu vejo mais saudáveis do ponto de vista de não estarem tão anestesiadas. Porque talvez processos de justiça e memória tenham sido tratados de uma outra maneira, né? Como você exemplificou, Conrado. E acho que a gente foi muito permissivo. A gente foi muito permissivo. E quando eu tive com a Dilma para falar sobre o Torre das Donzelas, e eu perguntei assim, como que você se sentiu quando aquele cara, que eu não pronuncio o nome, ele exaltou um torturador? Como é que você se sentiu? Ela falou, a gente... E a Dilma é uma pessoa que não terceiriza nada, eu acho isso incrível. Ela disse assim, a gente permitiu que isso acontecesse. Então, a gente tem que se perguntar, e essa pergunta eu sempre faço para as minhas relações, mas agora acho que é para a sociedade. O que a gente está permitindo que aconteça com a gente? O que falta na gente para voltar para um lugar onde essas questões sociais são caras para a gente? O que um neoliberalismo está fazendo com a gente, que a gente só cuida da nossa própria jornada? E essa jornada é importante. Então, assim, eu tenho feito filmes e
e um cinema que questiona essas coisas. Eu agradeço muito a Leila ter me convidado para estar aqui. Não me sinto nem tão capacitada para estar perto de Conrado e a experiência de Ana e Isabel. Mas eu queria deixar essa pergunta para vocês. Assim, o que a gente perdeu nesse caminho, que a gente está tão frágil, tão vulnerável, que nos é arrancado as coisas que a gente tem mais, que os nossos sonhos, nossos ideais, uma sociedade saudável, né? Que a gente quer ser feliz, criar nossos filhos, a gente está deixando. E assim, a gente não pode terceirizar mais isso. A gente tem que parar de terceirizar as coisas. Isso tem que servir, isso acho que isso está na psicanálise que eu acredito, que eu pratico, mas ela tem que estar na sociedade como um todo, né? O que eu posso fazer todo dia para mudar um pouco as coisas? É isso.